E a gente segue com um assunto hoje que, né, virou um pouco o centro do debate, de que os dirigentes estudam propostas para a SAF 100% do Flamengo, entenda a matéria que está no Coluna. Vou ler alguns trechos aqui da matéria que eu acho que vale a pena até para o entendimento de todo mundo, né? Então vamos lá, né? Alguns dirigentes do Flamengo tentam encorpar a ideia de sociedade anônima de futebol, a famosa SAF, no clube. Nesta semana, a cúpula da diretoria agendou uma série de reuniões para tratar os assuntos nos bastidores. O presidente Rodolfo Landim é um dos mais empolgados com a ideia e matura o assunto constantemente com outros dirigentes. O mandatário mantém conversas constantes junto ao CEO Reinaldo Belotti e o vice-presidente de Finanças, Rodrigo Toches. Além dos dois profissionais do Flamengo, especialistas do mercado em SAF também são convidados, em algumas ocasiões, para diálogos no clube. Os dirigentes envolvidos na questão pretendem levar ao Conselho Deliberativo uma proposta para transformar o futebol do Flamengo em SAF, mas que 100% do novo modelo comece nas mãos do próprio clube. Que já é uma coisa que tudo começa com 100% da mão do clube, né? Em seguida, a venda de parte dessa porcentagem precisaria ser analisada, estudada e autorizada pelos conselheiros. Informações publicadas primeiramente pelo jornal O Globo. Por se tratar de um assunto complexo, ainda não existe consenso entre todos os integrantes do Departamento de Futebol do Flamengo. No entanto, o argumento principal para a efetivação da proposta, muita atenção nisso aqui, muita atenção. No entanto, o argumento principal para a efetivação da proposta é a busca por uma administração melhor, com governança otimizada, ou seja, o próprio Landim concorda que a atual administração dele não é boa, né? E que a governança não está tão boa assim. Outro ponto sustentado, novamente atenção aqui, é transparência, ou seja, não tem transparência atual? Redução de juros em operações de débito e a chance de se capitalizar por meio de vendas para angariar recursos quando necessário. Através das redes sociais, o vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, Rodrigo Dunst, negou qualquer avanço sobre a SAF no rubro-negro. Não é verdade, não existe nada de SAF, muito menos de SAF 100%. Existe sim, tá, gente? Isso aí está sendo amplamente debatido no Flamengo. Ele não está sendo verdadeiro aí quando ele diz que não tem nada de SAF no Flamengo. Inclusive, ele é uma das pessoas que apoiam a ideia, né? Isso é falado nos bastidores. Como é um assunto complexo que gere polêmica, ele não vai falar no público. Já que não faz o menor sentido haver uma SAF e não captar. Nada mais chutado, apenas estamos conversando sobre SAF como qualquer clube do Brasil. Qual outro clube que não adotou a SAF que está discutindo, né? É uma novidade, é natural analisar, disse ele. Olha, eu vou de novo falar o seguinte, sou totalmente contra a SAF no Flamengo e eu explico por quê, como já expliquei outras vezes. Quando você vai partir, olha só, a gente tem hoje no Flamengo um modelo de administração, a gente é uma sociedade, né? É uma associação sem fins lucrativos, então isso faz com que esse modelo de associação faz com que o Flamengo não pague alguns impostos, tenha desconto aí em alguns tributos, etc, etc, etc. Isso é um ponto. Até porque você teria que mudar toda a sua, né? Se virando empresa, você muda, ou você vai separar o futebol, deixa o clube social, você tem várias questões. Outra questão é o seguinte, gente, todo clube no mundo, quando foi adotar a SAF, ele adotou por um motivo. Por que vocês acham que o Vasco adotou a SAF? Adotou porque é legal ou porque o clube estava, vamos dizer assim, insolvente, né? Ou em falência, no popular. Por que o Cruzeiro virou SAF? Por que o Botafogo virou SAF? Por que suas gestões, e diferente como o Flamengo, faliram o clube? Gestões de anos e anos, que o Flamengo também, boa parte, fez isso, né? Gastaram mais do que deviam, então estavam em processo de falência. Eles só não faliram porque não são empresas normais, né? E aí o governo dá toda aquela... E aí eu pergunto para vocês, na situação do Flamengo, um clube que hoje arrecada mais de R$1 bilhão, o que motivaria o Flamengo hoje se tornar SAF? Por que o Flamengo tem que virar SAF? Por que o Flamengo hoje, com menos de um ano
de uma lei que foi aprovada em 2021, um ano que eu falo da prática da SAF no Brasil, o Botafogo foi a primeira equipe, por que o Flamengo teima em discutir e, segundo está na matéria, já quer levar para o Conselho Deliberativo esse ano a SAF? A SAF vai ficar 100% no Flamengo. Claro, tudo que inicia vai iniciar 100% com o Flamengo, né? E eu, mais uma vez, vou sugerir a leitura desse livro. Falei várias vezes, eu estou relendo ele, que é para refrescar a minha memória. Um livro lançado em 2020, então ainda não tinha a SAF, que foi lançado no Brasil, que é esse livro aqui, Clube Empresa. Aqui, o Irlan Simões foi o organizador. Cara, é um estudo de SAF, ele traz artigos, estudos científicos sobre SAFs do mundo inteiro e traz as virtudes e os defeitos desse modelo de gestão, né? E aí, cara, é legal assim algumas coisas, Nazário, porque o Botafogo, o que o Botafogo até o momento, né? O que foi bom pro Botafogo até o momento virar SAF? Eu pergunto para vocês. Para o Vasco, para o Cruzeiro, todo mundo fala, Botafogo agora é bilionário, meus amigos. John Textor chegou. John Textor está pegando os poucos valores que tinha o Botafogo e levando lá para fora, né? Levando lá para fora. E aí, cara, eu tô relendo esse livro e agora marcando ali, vou me alongar um pouquinho aqui nessa questão. Se a gente passar um pouquinho também aqui da 1h30 de programa, não tem problema, né, Nazário? Quem manda é nós aqui. Gabrielzinho vai aceitar de boa. Gabrielzinho é gente boa demais. É gente boa demais. Aí o Vicente vai falar assim, o Vicente vai falar algo importante, não precisa virar SAF para se profissionalizar. Isso é muito óbvio. Aí aqui, cara, o Irlan Simões, ele faz o artigo de abertura do livro, tem artigos de diversos pesquisadores, autores especialistas, né? E aí ele fala aqui, ó, ele vem vamos dizer assim, desfazendo 8 mantras. Um deles é o seguinte, eficiência corporativa. Porque o que acontece? Para você criar uma SAF, você tem que demonizar tudo que é tipo de gestão considerada amadora e associativa. Isso é ruim, isso não presta, só tem gente antiprofissional, falta transparência. Você vê só, a própria direção do Flamengo falando que ela não é transparente, que ela não é profissional, que ela não tem governança, né? Você precisa demonizar. E o Flamengo é a prova do futebol brasileiro, não vou dizer mundial, porque a gente tem Real Madrid e Barcelona, que são clubes associativos até hoje, que provam que mesmo sendo um clube associativo sem fins lucrativos, ou seja, o que o Flamengo hoje, não é que o Flamengo não tenha lucro, mas o que o Flamengo tem de lucro hoje, que é diferente da SAF, esse lucro ele não é revertido aos sócios, ele é revertido no próprio clube. Vai comprar jogador, vai investir em estádio, vai investir em CT. Já a SAF é diferente, ela tem o objetivo de lucro. Então a primeira coisa que esses caras fazem é querer demonizar. O Flamengo mostrou sim que é possível fazer. Precisa evoluir? Tudo precisa evoluir, inclusive a SAF que a gente está vendo. Aí ele fala aqui, ó, eficiência corporativa. Apenas neste século, nada menos, Nazário, que 43 clubes ingleses declararam insolvência. Clubes que adotaram SAF. Número próximo do que ocorreu na Espanha. E também do número de falências decretadas no futebol italiano, onde alguns clubes definitivamente deixaram de existir. Aí ele fala aqui, ó, um adendo, né? Uma nota, Parma, Nápoles, Palermo, Fiorentina e muitos outros que hoje desfilam no futebol italiano, na realidade são chamados de Phoenix Clubs, novas empresas de futebol às quais foram concedidos os símbolos e os resultados esportivos daquela empresa que foi liquidada. Ou seja, esses clubes adotaram a SAF, faliram com a SAF, e a gente está falando de clubes grandes de futebol italiano, Parma, Nápoles, Fiorentina, Palermo já é de segundo escalão. Faliram, tiveram que fazer um conglomerado e deixar que esses clubes usassem as marcas falidas, né, de Fiorentina. Isso aí é um dos resultados, né? Aí ele fala aqui, ó, racionalidade de mercado. O futebol negócio no século XXI, como já dito, sequer se apresenta como um negócio comum. Clubes continuam não sendo guiados pelos resultados financeiros, mesmo sob o formato de empresa. A gastança desenfreada e sem lastro nas suas receitas reais é sempre compensadora para garantir superioridade esportiva frente a seus adversários. E muitas vezes nem é recompensada. Gente, pega lá o que os americanos que compraram o Manchester United gastaram em dinheiro com o Manchester. E olha como é que está o Manchester hoje, esportivamente falando. Pega o próprio Chelsea. Comprado lá pelo Ibrahimovic. Quantos títulos o Chelsea ganhou? Será que todo investimento que esse cara fez valeu a pena? Né? Aí aqui continua. A atração de investimento. Como explicado no início do artigo,
esse momento de capitalização existe, porém é absolutamente efêmero, o tal do investidor, né? Ilimitado, salvo aqueles clubes bancados por mecenas. A palavra investimento pouco existe no futebol atual, onde ele existe, os pontos anteriores explicam a motivação, né? Liberdade da política, né? Sociedades anônimas convencionais são guiadas pelo lucro, mas estão sempre convivendo com as divergências entre seus acionistas, que muitas vezes redundam em disputas judiciais. Nesse quesito, sim, as empresas do futebol são bem fiéis ao modelo. De toda sorte, quando se fala em política para se demonizar o formato legal associativo, não se cogitam outras dimensões da política, os interesses políticos eleitorais dos proprietários, ou seja, os caras que têm outros interesses e passam a investir, né, no futebol. A gente tem vários exemplos disso, por exemplo, aquele fundo lá do Catar que investe lá no PSG, a gente sabe que o Catar é uma ditadura, não respeita os direitos humanos, os caras compraram a Copa do Mundo para dizer que o país é uma outra coisa. A gente teve o próprio russo, o Abramovich lá, que comprou o Chelsea também, o cara envolvido em várias questões contraditórias, vou colocar dessa forma. O grupo que comprou o City, formou o City também, lá, os sauditas, né? Que, preciso nem dizer como é que vive a Arábia Saudita, onde mulher não tem direito nenhum. Esse pessoal compra com esses objetivos. E fora outros exemplos que temos de pessoas que querem politicamente alçar. Então, como é que nada melhor? Pô, vou pegar um clube popular para me fazer conhecido, compro esse clube, invisto um dinheirinho lá e vou ficar conhecido e me candidato a um cargo público, que é o grande objetivo dessa pessoa. Eu vou adiantar aqui, e aí nós vamos aqui para Portugal, Nazário. Apenas na década de 2010 foram 8 clubes vítimas desse tipo de situação. Abriram suas portas para investidores que prometiam mundos e fundos, mas que abandonaram a SAD, lá é SAD, né? Deixando-as com fardo de dívidas ainda maiores, rebaixamentos consecutivos e uma desmoralização sem precedente. Aí na nota ele coloca aqui, ó. Além de belenenses, tratado nos capítulos sobre Portugal, também contam histórias parecidas os seguintes clubes históricos: Atlético Clube de Portugal, Estrela da Amadora, Beira-Mar, União de Leiria, Leixões, Cova da Piedade, Olhanense, vários clubes. E aí, para ir concluir aqui, ele também fala aqui no livro, ó, se as associações civis não deram conta do negócio e precisaram se transformar em empresas, o que se pode exigir agora das empresas de futebol que deixaram explícito que também não dão conta do negócio, né? Isso olhando para países que já têm a SAF há mais tempo. E aí ele fala, ó, que o modelo de associação é impecável e infalível, né? Mas afirmam que se trata da única alternativa disponível capaz de impedir que interesses privados estejam acima dos interesses de toda a coletividade que compõe um clube de futebol. Irmãos, nós temos hoje grandes clubes no futebol mundial aí se perdendo, né, seus valores, torcedores, entendeu? Porque foram vendidas pessoas que não estão preocupadas com isso, em ganhar títulos, em respeitar a camisa, em respeitar as tradições. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro. E sabe o que vão fazer no Flamengo? Aqui eu posso fazer uma futurologia. Eles vão querer criar essa SAF, primeiramente, Nazário, pensando no poder. Sabe por quê? O atual grupo que está hoje no Flamengo quer se perpetuar no poder. Quer se perpetuar no poder. Então eles vão criar uma SAF, né? Vão dividir o futebol, vão colocar, sabe o quê? Olha, nós não vamos vender para forasteiros. Nós vamos colocar aqui não sei quantos % das nossas ações em capital fechado. Sabe para quê? Vocês, sócios do Flamengo, vocês vão comprar. E sabe quem vai comprar, amigo? Os milionários do Flamengo. Que, além de ter o poder, vão passar a mandar no futebol do Flamengo, vão passar a mandar e vão lucrar com isso. Porque de 1 bilhão e tantos milhões que o Flamengo arrecada por ano, 99% desse valor vem do futebol. E muita gente vai querer morder 30%, 40%, abocanhar 30%, 40%, ser acionista majoritário. E vão vender por dentro. Vocês querem apostar nisso? Então, assim, se vocês querem que o Flamengo morra, que o futebol acabe do Flamengo, e que interesses privados se sobreponham a interesses coletivos, que é o interesse do torcedor, hoje já não é o ideal, já não é bom. Quando eu fiz aquela crítica no outro programa aqui, que falaram, mas hoje não é assim que o futebol é autônomo, é até a página 2, meu amigo, porque se eles chegarem lá, eles não podem sair gastando dinheiro a rodo sem dar explicação. Eles falam ali em transparência, querendo dizer que hoje não é transparente, mas há uma transparência, há conselho fiscal, e depois que se vira dono, meu amigo, aí esquece essa parada, entendeu?
Então, é resistir a isso aí, é resistir. Esse livro aqui traz contrapontos. Eu pergunto a vocês, meus amigos, vou falar aqui, hoje o maior clube do mundo se chama Real Madrid, o que mais venceu a Champions League. Por que o Real Madrid não adotou, não vendeu o clube, não adotou o clube empresa, não adotou SAF lá na Espanha? Por que o Barcelona, que hoje não é o maior clube do mundo, mas é um dos maiores clubes do mundo de todos os tempos, por que o Barcelona não adotou SAF, não adotou clube empresa? Por quê? Ah, Túlio, mas clube empresa dá certo. Olha a situação do Manchester hoje, que vendeu lá para empresa de americanos. Olha o que fizeram. Criaram até um outro Manchester lá, que os caras ficaram putos da vida. Vocês vão deixar vender o Flamengo? Se hoje a torcida não é ouvida, você imagina o Flamengo com dono. Sabe por quê? Porque há poucos sócios que estão lá dentro sendo resistência e tentando levar a voz, né, dos excluídos que estão lá na arquibancada, ou não estão até mais, para tentar se contrapor dentro do estatuto, mesmo sendo minoria. Esses caras comprando, vendendo o Flamengo, eles mesmos vão comprar, eles mesmos vão mandar, eles mesmos vão passar, além de ter o poder, vão lucrar com o Flamengo. E já não fazem questão nenhuma de ouvir o torcedor, aí mesmo que não vão ouvir ninguém. Nazário, quero te ouvir. Irmão, você falou tudo, né, cara? E aí, numa empresa séria, vamos lá, se a gente parar para analisar minimamente, né, minimamente a parte prática da coisa, numa empresa séria não se demite 5 funcionários igual o Flamengo demitiu o Domi, demitiu o Renato, demitiu o Rogério, demitiu o Paulo Souza e demitiu depois demitiu não, o Dorival saiu. Dorival saiu, né? E ele, inclusive, já falou em alto e bom tom que com essa diretoria ele não volta para o Flamengo. Ele respeita a instituição, mas não respeita as pessoas, né? Então, só se a gente parar para pensar, e outro dia, o ano passado, eu cheguei a falar em alguns programas o valor que o Flamengo gastou com todas essas indenizações, todos esses contratos que foram finalizados antes do tempo, não? E, obviamente, tinham multas, né? O Renato levou uma grana, o Rogério levou uma grana, o Domi levou uma grana, o Paulo Souza levou uma grana. Então, numa instituição minimamente séria, não faria esse monte. Aí tem projeto, coisa e tal, mas o Túlio acabou de esmiuçar muito bem tudo que aconteceu, né, em Portugal, na Inglaterra, o Manchester City e todos os meandros, né, os caminhos para os calabouços do submundo do futebol. Tem muita coisa que acontece no futebol que a galera que senta na arquibancada não tem nem noção, né? Contratações que de repente aparecem do nada e você fala, pô, meu irmão, como é que esse maluco foi contratado? Pô, como é que esse maluco tá jogando pra caramba? Pô, o cara joga, o cara não joga nada, mas, pô, o técnico insiste em colocar esse cara. Há quem diga, inclusive, que, por exemplo, todos os jogadores, ou quase todos os jogadores que foram vendidos para o exterior, eram jogadores que eram sistematicamente convocados para a seleção brasileira. Essa é uma explicação que a gente até hoje não teve. Então tem muita gente no futebol que sempre ganhou dinheiro. Isso não é uma acusação, isso é uma constatação, sou eu que estou falando, a história diz. Muita gente, mas é muita gente. Então, não existe o menor cabimento do Flamengo vender a sua marca. E quanto seria, gente, quanto seria? Hoje o Mbappé, o passe do Mbappé vale mais do que Botafogo, Vasco e Cruzeiro juntos. Gente, o Mbappé não tem 30 anos. Quantos anos tem junto Botafogo, Botafogo, Vasco e Cruzeiro? Se você juntar essas 3 instituições, né, o número de torcedores, a história desses clubes. Então, assim, é muita grana para alguns e pouca grana para o tamanho da história da instituição. E uma coisa que eu acho muito importante, que o Túlio acabou de falar, é que se hoje
o torcedor não consegue ter voz, com o SAF vai ter menos ainda. Ou vocês acham que se alguém quiser entrar no treino do Botafogo para falar que o time não é bom, coisa e tal, e pedir uma audiência com o John Textor, ele vai atender algum torcedor? Não vai. Se alguém invadir o São Januário para falar com os dirigentes do 777 Partners, não vai. Assim como o Ronaldo, que é uma figura pública, não vai dar ideia para torcedor. Ele simplesmente virou para o Fábio, o goleiro, que estava lá há 290 anos, meu irmão, um abraço, não quero mais você aqui. E acabou. Não vai considerar a história. Ah, Nazário, mas não tem que considerar a parte técnica? Tem, claro que tem. Mas tá aí, o cara tá no Fluminense. Então, ele não funcionava lá e funciona no Fluminense? Então, assim, são coisas que acontecem no futebol e que nós, né, torcedores, tomara que o conselho também, né, do Flamengo, na sua maioria, lute, né, com todas as forças para que o Flamengo não vire uma SAF. A minha torcida é para que isso não aconteça, porque senão é o que o Túlio acabou de falar. Se o Flamengo virar uma SAF, o Flamengo vai morrer. Infelizmente. Só para encerrar mais um trechinho aqui do livro, ele fala assim, tradicionais grupos de poder, conselheiros e sócios com um nome forte e conta bancária poupuda, viram na iniciativa legislativa um aliado de grande valia para colocar em prática antigos projetos de controle total das agremiações. A narrativa de inevitabilidade de transformação de clubes em empresas e de associados em acionistas jogava totalmente a favor das velhas oligarquias, ávidas por eliminar oposições e concorrências. As mesmas velhas oligarquias que criaram as mesmas situações amadoras que os defensores do clube empresa sempre questionaram. A roupagem mudaria, mas as práticas e os atores não. Por isso que SAF não é garantia de sucesso, que ter dinheiro, né? O objetivo do Flamengo, gente, é vencer, entendeu? O dinheiro, ele faz parte do maior objetivo do Flamengo, que é vencer. Então o dirigente, quando ele é eleito no Flamengo, quando ele se coloca à disposição, ele não vai chegar lá só falar assim, olha, eu quero ganhar 1 bilhão, quero que o Flamengo tenha... Ele vai falar, eu quero que o Flamengo tenha uma receita de 1 bilhão, porque eu vou fazer o melhor time de futebol, o melhor time de basquete. Para quê? Para vencer. Vendendo o Flamengo, como esses caras estão querendo fazer, para eles mesmos, até, meu amigo, se eles quiserem mudar a cor do time, quiser mudar tirar o urubu, porque com certeza não deve ser nenhum mascote que agrade a essa oligarquia burguesa que a gente tem lá no Flamengo, eles vão mudar e vocês nada vão poder falar. Eu espero que isso não aconteça no nosso time, até porque agora, gente, rapidinho, vale lembrar qual foi o clube que se colocou contra a obrigação de SAF no Brasil. Landim foi lá para Brasília para tirar essa obrigação do projeto original. Por quê? Porque o Flamengo não fazia sentido adotar uma SAF. Por que agora por que o desespero repentino? Eu pergunto a vocês.